Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema, olha, de altíssima pressão na medicina: o choque cardiogênico. Muita gente já ouviu falar da hora de ouro no infarto, né? Aquele tempo crítico para salvar o músculo do coração. Bom, no choque cardiogênico, essa primeira hora, ela também é uma corrida contra o tempo. Só que aqui o que está em jogo é a vida do paciente mesmo. É exatamente isso. O choque cardiogênico, falando de um jeito simples, é quando o coração não dá conta de bombear sangue suficiente, sabe, para os órgãos continuarem funcionando direito. As fontes que a gente analisou mostram que as causas principais são o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca descompensada. E tem um dado interessante. Parece que está aumentando o número de casos ligados à insuficiência cardíaca ultimamente. E a gravidade é algo que não dá para ignorar, né? Mesmo com os avanços todos, reperfusão rápida, suportes mecânicos, a mortalidade ainda é, assim, assustadoramente alta. Dependendo da causa, da rapidez do atendimento, a gente está falando de algo entre 25%, chegando até a 70% em alguns cenários. É muita coisa. Exato. Por isso que hoje, a nossa análise, que se baseia em pesquisas e diretrizes bem recentes, vai focar justamente nessa primeira hora. Qual a nossa missão aqui? É entender por que cada minuto conta tanto. Vamos ver como definir o choque rápido, como achar a causa, quais exames e ações são cruciais logo de cara e as primeiras linhas de tratamento. A essência, como as fontes mostram, é agir rápido e de forma decisiva, fazer muito e fazer rápido. Perfeito. Então vamos começar pelo básico mesmo. Como é que a gente reconhece o choque cardiogênico clássico? Quais são os sinais, assim, de alerta? Olha, o quadro clássico, ele envolve a pressão arterial sistólica, aquela mais alta, abaixo de 90 milímetros de mercúrio, por mais de meia hora. Ou então, o paciente precisar de remédio ou aparelho para manter a pressão acima de 90. Mas atenção, a pressão baixa sozinha não basta, tá? Ela tem que vir junto com sinais de que os órgãos não estão recebendo sangue, tipo, a pessoa urina pouco, o lactato no sangue está alto, pode ter confusão mental também, ou as mãos e os pés ficam frios, úmidos. E para quem gosta de números mais, digamos, técnicos, tem aqueles parâmetros medidos com catéteres, né? Isso, classicamente se usa o índice cardíaco, que é o volume de sangue que o coração bombeia ajustado por tamanho da pessoa. Esse índice fica abaixo de 2,2 litros por minuto por metro quadrado. E a pressão capilar pulmonar, que meio que reflete a pressão lá dentro do lado esquerdo do coração, fica acima de 15 milímetros de mercúrio. E tem outra medida que as fontes estão destacando cada vez mais, que é o Cardiac Power Output, o CPO. Basicamente, é a potência real da bomba cardíaca. A gente vai falar mais disso. Tem um ponto aqui que me chamou a atenção nas fontes e parece crucial. É possível o paciente estar em choque, com os órgãos sofrendo, mas a pressão arterial ainda estar normal. Isso soa meio estranho. Parece estranho, né? Mas acontece e, olha, é perigoso. O corpo, numa tentativa assim desesperada de manter a pressão, ele contrai todos os vasos sanguíneos lá na periferia. Isso acaba mascarando a baixa performance do coração, sabe? O paciente está com a pressão normal nos aparelhos, mas os tecidos não estão recebendo o oxigênio direito. É um cenário de risco altíssimo, porque o problema real pode passar batido no começo. E para tentar organizar essa gravidade, a evolução do quadro, criaram uma classificação, né? As das SCAI. Como que ela ajuda nessa primeira hora tão crítica? Essa classificação da SCAI, que é a Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, ela foi proposta em 2019 e atualizada em 2022. É muito útil, sim, porque ela vê o choque não como algo parado, estático, mas como um processo, sabe? Dinâmico. Ela divide em 5 estágios, de A a E. A é em risco, B é inicial, C é o clássico, D é em deterioração e E é o extremo, o mais grave. Saber o estágio ajuda a equipe a entender a gravidade na hora e a prever o risco. Estágios mais avançados, claro, têm mortalidade bem maior. Ah, então identificar o estágio rapidinho ajuda a decidir o quão agressivo o tratamento precisa ser. Faz sentido. Exatamente. E um detalhe interessante que as fontes mostram: para o mesmo estágio SCA,
O prognóstico geralmente é pior se a causa for um infarto, comparado com uma insuficiência cardíaca que só descompensou. A classificação leva em conta a pressão, o nível de lactato, marcadores do fígado, como a ALT, e se o paciente já está precisando de drogas para pressão ou algum suporte mecânico. E por baixo disso tudo, o que está acontecendo no corpo? Qual é o mecanismo básico ali? Bom, começa com a falha da bomba cardíaca, né? O baixo débito faz com que chegue pouco sangue nos órgãos. Mas isso dispara uma cascata de problemas. O metabolismo das células fica todo bagunçado, substâncias inflamatórias são liberadas, e isso tudo piora ainda mais a função do coração e a circulação. Vira um ciclo vicioso mesmo, que se não for quebrado logo, leva à falência de múltiplos órgãos. É bem grave. Entendi o que e a gravidade. Agora, o porquê. O relógio está correndo, paciente instável. As fontes falam que identificar a causa do choque é, assim, absolutamente vital. Por que essa urgência toda em achar a causa? Porque o tratamento é totalmente direcionado pela causa. Tratar um choque que veio de um infarto gigante é bem diferente de tratar um que veio de uma arritmia muito rápida ou de uma válvula do coração que rasgou, entende? A causa define a estratégia principal e também já dá uma ideia do prognóstico. E a resposta aos remédios ou suportes pode variar muito dependendo do que começou tudo. E tem alguma ferramenta prática para ajudar a pensar nas causas mais rápido, ali na correria da emergência? E sim, um mnemônico que as fontes citam bastante e que ajuda a organizar o raciocínio é o CHAMPIT. Cada letra lembra uma causa ou um grupo de causas para a gente pensar. C de coronária aguda, infarto. H de hipertensão, uma emergência hipertensiva. A de arritmias, tanto as rápidas quanto as lentas demais. M de causas mecânicas, tipo uma ruptura no coração depois do infarto. P de embolia pulmonar maciça. I de infecções como sepse afetando o coração e T de tamponamento cardíaco, quando junta líquido ao redor do coração e aperta ele. Ok, o CHAMPIT ajuda a organizar as ideias. Agora, na prática mesmo, o paciente chega, a suspeita é choque. Quais são os exames e ações que têm que ser feitos imediatamente, que não dá para esperar? É tempo zero mesmo. Assim que levantou a suspeita, a gente precisa de um eletrocardiograma. O ECG de 12 derivações, imediato. Ele pode mostrar um infarto com supra de ST, que aí já tem que correr para o cateterismo, ou arritmias que precisam de correção urgente. E o ultrassom na beira do leito, POCUS? Parece que ele tem um papel central hoje em dia, né? Fundamentalíssimo. Com o POCUS, em questão de minutos, a gente consegue responder perguntas cruciais. Como é que está a força dos dois ventrículos? O paciente está encharcado, está congesto, dá para ver congestão nos pulmões, as linhas B, na veia cava. Dá para ver se tem alguma causa óbvia, tipo líquido em volta do coração causando tamponamento, um problema sério numa válvula, ou sinais claros de um infarto grande. E ele ainda ajuda a estimar o débito cardíaco e até prever se o paciente pode melhorar com um pouquinho de soro. É muito útil. Além do ECG e do POCUS, que outros exames são essenciais nesse primeiro momento, assim, logo de cara? Gasometria arterial e venosa. Essencial para avaliar oxigenação, ventilação, equilíbrio ácido básico. E os exames de sangue básicos. Marcadores de lesão do coração, como a troponina, função dos rins, do fígado, que, como a gente falou, ajudam até a classificar a gravidade lá pelo Score-SPY. O lactato sempre aparece nessas discussões de choque, né? Mas as fontes que a gente viu trazem um ponto importante. Não é só o valor inicial que importa, certo? Exato. Esse é um daqueles pontos-chave, sabe? O lactato alto, geralmente acima de 2 milimol por litro, confirma que os tecidos estão sofrendo por falta de oxigênio, ok. Mas o que parece prever melhor como o paciente vai evoluir é a velocidade com que esse lactato diminui depois que a gente começa o tratamento. É o chamado clearance ou depuração do lactato. Qual seria um bom sinal nesse clearance? O que a gente quer ver? Olha, as evidências sugerem que se um segundo valor de lactato, medido umas 8 horas depois do primeiro, estiver abaixo de 3,1 milimol por litro, isso é um bom sinal. Indica que as terapias estão funcionando, a perfusão está melhorando, e isso se associa a um prognóstico melhor. Ficar só olhando o valor inicial pode enganar, viu? E sobre monitorar o paciente de perto, continuamente?
Acesso venoso central, pressão invasiva, qual a importância disso? São ferramentas super importantes para guiar a terapia hora a hora. Um catéter venoso central, o CVC, permite medir a pressão venosa central, a PVC, que dá uma ideia do volume de líquido do paciente. Mas, talvez mais importante, permite colher sangue venoso central para medir a saturação venosa central de oxigênio, a SVCO2. O alvo é manter acima de 65%. Se ela está baixa, indica que os tecidos estão roubando muito oxigênio. É um sinal de hipoperfusão, às vezes até antes do lactato subir muito. Outro parâmetro do CVC é o delta-CO2, a diferença entre o CO2 no sangue venoso e arterial. Esse é um marcador ainda mais precoce de má perfusão. E a pressão arterial invasiva, aquela linha arterial, é crucial, para ter a medida da pressão batimento a batimento de forma confiável e também facilita as coletas de sangue. Agora, para os casos mais graves, aqueles estágios C, D ou E da SKI, às vezes essa monitorização precisa ser ainda mais avançada. É aí que entra o famoso catéter de Swan-Ganz. Isso. O catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, ele não é para todo mundo não. Mas nos casos que não respondem ou quando o quadro clínico está meio confuso, ele pode ser muito valioso sim. Ele nos dá medidas diretas das pressões dentro do lado direito do coração, da artéria pulmonar, do débito cardíaco real e permite calcular as resistências nos vasos. E na prática, que tipo de pergunta esse catéter ajuda a responder? Para que ele serve, afinal? Ele ajuda a entender melhor se o problema maior está no ventrículo direito ou no esquerdo, ou nos dois, ou se está começando um componente de inflamação geral, parecido com sepse. E ajuda a ajustar fino as doses dos remédios para a pressão e para a força do coração. Ele também permite calcular aquele índice que a gente mencionou antes, o CPO ou o valor indexado dele, o CPI. Certo, o CPO, CPI, a potência cardíaca, as fontes realmente batem muito nessa tecla. Por que ele é tão importante assim? Porque vários estudos, incluindo o registro daquele estudo famoso, o SHOCK, mostraram que o CPO ou o CPI é o preditor hemodinâmico isolado mais forte de morte no hospital. Pensa assim, não adianta só saber a pressão que é a força, ou só o fluxo que é o débito. O CPO combina os dois. Fluxo vezes pressão. Ele dá uma medida da energia real que o coração está conseguindo gerar. Valores baixos, tipo um CPO abaixo de 0,53 watts ou um CPI abaixo de 0,33 watts por metro quadrado, indicam um coração muito, muito fraco e estão ligados a um risco de morte bem maior. Monitorar e tentar melhorar o CPO vira um alvo do tratamento. Isso nos leva direto para as terapias, então. Quais são os pilares do tratamento nessa primeira hora crítica? São basicamente dois pilares. Primeiro, tratar a causa específica que levou ao choque. Por exemplo, se foi infarto, tem que abrir a artéria o quanto antes. Segundo, dar suporte para a circulação e para a oxigenação. Para quê? Para comprar tempo, sabe? Evitar que os outros órgãos parem de funcionar enquanto o coração se recupera ou a causa é resolvida. E aquela questão dos fluidos, de dar soro, no choque séptico a gente ouve muito sobre dar volume, mas aqui no cardiogênico parece que a história é outra, né? O cuidado. Muitos pacientes com choque cardiogênico já estão com excesso de líquido no corpo, estão congestos. Dar mais volume pode piorar a congestão no pulmão, piorar a função do coração. A regra geral, segundo as fontes, é só dar pequenos volumes, tipo 250 ml de ringelactato ou soro fisiológico, em 10 a 15 minutos. E só se o paciente não estiver congesto e tiver sinais claros, clínicos ou no POCUS monitorização, de que ele precisa de mais volume para melhorar o débito, e sempre reavaliando a resposta na hora. É bem restrito. E o suporte para a respiração, quando pensa nisso? É crucial avaliar se o paciente precisa de ajuda para respirar, seja com ventilação não invasiva, aquela máscara, ou intubação e ventilação mecânica mesmo, com o tubo. A decisão vai depender do quadro clínico, da gasometria. Um ponto interessante é que a ventilação com pressão positiva pode até dar uma força para o coração. Ela diminui o esforço que o ventrículo esquerdo precisa fazer para jogar o sangue para frente, reduz a chamada pós-carga. Chegamos nas drogas vasoativas.
Os remédios para aumentar a pressão, os vasopressores e os para aumentar a força do coração, os inotrópicos. As fontes alertam para usar com critério. Qual é a filosofia por trás disso? Usar com muito critério mesmo porque elas não são inócuas, né? Elas aumentam o consumo de oxigênio pelo próprio coração que já está sofrendo e podem causar arritmias perigosas. A filosofia é usar a menor dose possível, pelo menor tempo possível, só o suficiente para atingir os alvos mínimos de perfusão, que é o quê? Pressão arterial média suficiente para perfundir os órgãos, melhora do lactato, da urina, do nível de consciência. Qual o vasopressor preferido? E sobre os inotrópicos, tem algum melhor? As diretrizes europeias recomendam a norepinefrina como vasopressor de primeira escolha. É importante notar que a epinefrina, embora seja potente, deve ser evitada no choque cardiogênico. Estudos como o Optima-CC mostraram que ela se associou a mais problemas, tipo acidose lática, mais taquicardia e até maior mortalidade quando comparada com a norepinefrina. Então, a escolha é a norepinefrina. Para melhorar a força de contração, aí entram os inotrópicos. Dobutamina, milrinona, levocimendana podem ser considerados. Não tem um vencedor claro em termos de mortalidade entre eles, sabe? A escolha pode depender um pouco da situação. Dobutamina talvez seja melhor se o rim não está legal. Levocimendana pode ter alguma vantagem se o paciente já usa beta-blocador ou tem problema no ventrículo direito, segundo algumas análises. Milrinona também é a opção para disfunção de VD. E a vasopressina pode entrar como um ajudante se a pressão não sobe de jeito nenhum, com a norepinefrina ou em casos de problema sério no ventrículo direito. Se a causa for um infarto, tratar a causa significa abrir a artéria coronária o mais rápido possível, né? Isso é ponto pacífico. Absolutamente. Isso é inegociável e tem que ser urgente. O estudo Choque, lá de 1999, um clássico, já deixou isso muito claro. A revascularização precoce, seja abrindo artéria com cateterismo ou com cirurgia, reduziu drasticamente a mortalidade em 6 meses comparado a só tratar com remédios. Caiu de 63% para 50%. Tempo é músculo e no choque, tempo é vida. Não tem discussão. E quando nem as drogas dão conta ou o paciente continua piorando? Aquele estágio D da SCAI. As fontes falam muito em suporte circulatório mecânico, o SCM. Parece um campo bem complexo, com vários aparelhos. Qual a ideia geral por trás disso? A ideia geral é usar uma bomba artificial temporária para ajudar o coração a manter a circulação sanguínea. Isso é considerado para pacientes que estão piorando apesar do tratamento inicial ou que não estabilizam mesmo com doses altas de drogas vasoativas. A decisão é sempre muito individualizada e, idealmente, tem que ser tomada em centros que têm experiência com esses dispositivos. Não é para qualquer lugar. O balão intraórtico, o BA, era muito usado antigamente, mas parece que perdeu um pouco de espaço, né? Sim, o uso caiu bastante. Principalmente depois que aquele grande estudo, o IAB-PCHOC 2, não mostrou benefício de sobrevida com o BIA no choque pós-infarto, comparado ao tratamento padrão. Ele ainda pode ter algum papel em outros tipos de choque, ou como uma ponte para outros suportes, mas deixou de ser rotina no choque pós-infarto. E as opções mais avançadas, tipo Impella ou ECMO, o que são? São dispositivos bem mais potentes. A Impella é tipo uma bomba minúscula que a gente coloca por catéter dentro do coração. Ela puxa o sangue do ventrículo esquerdo e joga direto na aorta, ajudando o coração. Já a ECMO veno-arterial é mais complexa. Ela faz o sangue circular fora do corpo, passa por uma máquina que oxigena ele e devolve para o sistema arterial. Dá um suporte completo para o coração e para o pulmão. São dispositivos que podem salvar vidas com certeza, mas eles vêm com riscos importantes, principalmente de problema vascular onde são inseridos e de sangramento. A evidência sobre quando exatamente usar esses suportes mais avançados, ela já está bem definida, já sabemos o momento certo. Ainda não completamente, sabe? Alguns estudos comparando o Impella com BIA não mostraram diferença clara de sobrevida. Estudos com ECMO precoce no choque pós-infarto também tiveram resultados meio mistos, não foram conclusivos. O que está ficando mais claro, e as fontes batem nisso, é a importância do timing, do momento de usar. Tem um conceito ganhando muita força que é o door to support.
É parecido com o Door Balloon do infarto. Porta ao suporte. A ideia é colocar o suporte mais cedo em alguns pacientes selecionados, é isso? Antes da coisa piorar muito. Exatamente essa a ideia. Teve uma iniciativa em Detroit, por exemplo, que criou um protocolo para usar SM, principalmente a Impella, mais precocemente em pacientes com choque grave pós-infarto, antes mesmo da deterioração ficar muito feia. E os resultados piloto foram bem impressionantes, viu? Uma sobrevida muito maior comparada aos dados históricos deles, algo tipo 85% contra 51%, e uma melhora significativa naquele índice CIPIO que a gente falou. A ideia é quebrar esse ciclo vicioso do choque antes que ele cause danos que não tem mais volta. Mas, claro, ainda precisamos de mais estudos grandes para confirmar isso de vez. Todo esse processo diagnóstico rápido, poucos, decidir droga, avaliar SM, isso tudo soa como algo que exige uma coordenação, assim, impecável. Como é que as fontes sugerem que o cuidado seja organizado para funcionar bem? A organização é chave, com certeza. O modelo que tem mostrado os melhores resultados é o que chamam de Hub and Spoke, ou Centro de Referência e Satélites. Os hubs são os hospitais maiores, com toda a estrutura, UTI cardiológica top, laboratório de cateterismo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, cirurgia cardíaca disponível, acesso a todos os tipos de SCM e, crucialmente, um time de choque dedicado. E os hospitais Spoke, os satélites? Qual o papel deles? São os hospitais menores que podem ter ou não cateterismo. O papel deles é seguir protocolos para identificar o choque o mais rápido possível, começar a estabilização inicial e transferir o paciente correndo para o hub de referência. A comunicação entre o Spoke e o hub tem que ser muito azeitada. E esses times de choque multidisciplinares que ficam no hub, eles realmente fazem diferença na prática? Olha, as evidências indicam que sim, fazem muita diferença. Ter uma equipe dedicada com um cardiologista clínico, o intervencionista que faz o cateterismo, o intensivista da UTI, cirurgião cardíaco, enfermeiros especializados que discute o caso rapidamente e toma as decisões em conjunto, isso parece melhorar os resultados. Estudos observacionais mostram que os centros com times de choque tendem a usar uma monitoração mais avançada, como o Swan-Ganz, de forma mais criteriosa. Usam menos drogas vasoativas em excesso e, embora talvez usem menos SM no geral, quando usam os suportes avançados, tipo Impella ou ECMO, usam de forma mais direcionada e eficaz, quando realmente precisa. E qual o papel da sala de emergência nisso tudo? Onde ela entra? Ela é a linha de frente, totalmente. O reconhecimento precoce, começar a estabilização seguindo os protocolos, aquele fazer muito e fazer rápido, e a decisão rápida sobre para onde o paciente vai. Se trata ali mesmo se for um hub, ou se transfere correndo se for um Spoke. Tudo isso é crucial e acontece ali na emergência. Implementar esses protocolos regionais de atendimento ao choque tem se mostrado viável e está associado a uma melhor sobrevida. Então, para a gente amarrar tudo, o choque cardiogênico é essa condição devastadora, complexa pra caramba, com uma mortalidade ainda muito alta. Mas a grande mensagem que as fontes trazem é que existe sim uma janela de oportunidade, essa tal hora de ouro, onde a avaliação ultra rápida e o início imediato das terapias certas podem mudar drasticamente o final da história. Perfeitamente colocado. A analogia com o infarto é muito poderosa. Tempo é músculo, tempo é vida. No choque cardiogênico, essa urgência é ainda maior se é que for possível. A necessidade de agir com conhecimento, de forma coordenada e, acima de tudo, muito, muito rápido. Aquele fazer muito e fazer rápido resume bem a filosofia que a gente precisa ter. Olhando para o futuro, além dessa necessidade clara de mais estudos para refinar estratégias como o Dorso Suporte, qual seria uma reflexão final, talvez um pensamento mais provocativo, que essas fontes nos inspiram a ter? Talvez a questão mais urgente seja, já que a gente tem evidências crescendo de que organizar o cuidado em redes, o tal do Hub and Spoke, e ter times de choque multidisciplinares, que isso salva vidas,
como é que a gente pode superar as barreiras que são muitas, logísticas, financeiras, até culturais, para tornar esse modelo uma realidade acessível para todos os pacientes. Como universalizar isso? É uma pergunta fundamental, né? Sobre equidade e eficiência no sistema de saúde. Como garantir que essa hora de ouro não dependa do CEP do paciente, mas sim da gente conseguir implementar sistemas de resposta rápida e especializada em larga escala. Exatamente. Que mudanças no sistema a gente precisa fazer para que essa primeira hora, que é tão crítica, seja de fato dourada para quem mais precisa? Não importa onde a pessoa esteja quando o choque acontecer. Fica aí a reflexão para todos nós. Uma reflexão essencial mesmo para o futuro do tratamento dessa emergência tão grave. Com isso, a gente encerra a nossa análise aprofundada sobre a hora de ouro no choque cardiogênico. Esperamos que as informações e os insights das fontes tenham sido valiosos. É isso aí. Se essa discussão foi útil, considere compartilhar com seus colegas da área da saúde. E continue com a gente para mais análises sobre temas relevantes em medicina. Muito obrigado pela sua atenção.